Olá! A temporada 2013 do Enfoque Acadêmico traz uma novidade. Nosso programa terá 9 edições temáticas, mas também vamos divulgar notícias da Unicruz e do curso de jornalismo. Acompanhe! E o tema da primeira edição é a infância. Vamos discutir questões que envolvem a rotina das crianças na atualidade e o papel da família nesse contexto. Fique conosco, o Enfoque Acadêmico está no ar. Atualmente, ouvimos falar muito das novas tecnologias e do avanço que a internet proporciona para os diferentes contextos sociais. Inclusive, muitas rotinas mudaram por causa da inserção das pessoas no mundo virtual. Com as crianças não é diferente. A troca das brincadeiras tradicionais pela internet e o videogame, por exemplo, é um fator cada vez mais evidente na infância. Mas de que forma essa mudança interfere no desenvolvimento das crianças? Esse assunto você confere na reportagem da acadêmica Larissa Meira. Na casa do Lucas e da Lucélia, uma cena já virou rotina. O filho do casal, Lorenzo, de 6 anos, passa a maior parte do tempo livre jogando videogame ou assistindo vídeos na internet. Quando ele chega do colégio às 5h20, a primeira coisa que ele faz, ele larga a mochila e vai direto. Sempre dá briga porque eu quero que ele lave as mãos e coma alguma coisa antes de ir pro play, né? Só que é bem complicado, ele não obedece, ele chora, daí a gente acaba deixando para poder ele se envolver com alguma coisa e deixar a gente também continuar as nossas atividades, né? Os pais relatam que encontram dificuldade na hora de impor limites e horários, pois há uma resistência do filho em desenvolver outras atividades, como brincar com outras crianças e até mesmo comer. Eu acho bem complicado porque eu acho que é mais saudável brincar com outras coisas, jogar bola, andar de bicicleta, correr lá fora, até brincar com os cachorros, né? Também é interessante. Só que ele está numa fase que ele não quer isso, ele quer ficar dentro de casa jogando play ou computador. A mudança de hábitos das crianças não é uma situação isolada. Ao contrário, é cada vez mais comum nas famílias hoje em dia. O resultado disso talvez não se sinta em casa, mas quando a criança chega na escola. Eles chegam na escola praticamente sem saber brincar em conjunto, sem saber usar tesoura, um pincel. E essas brincadeiras que antes se fazia, de grupo, de conjunto, de correr, de brincar, de saltar, de pular, de ir numa pracinha, de jogar uma bola, está fazendo muita falta na aprendizagem da criança. Na Escola Estadual Gabriel Miranda de Cruz Alta, os professores trabalham em conjunto para traçar o perfil dos novos alunos. Um dos motivos é a dificuldade apresentada pelas crianças em atividades simples, como brincadeiras ao ar livre. Essa parcela de crianças que está chegando na escola, ela fica muito atenta ao computador, à internet, à televisão. E foi muito complicado para nós teorizar a fala do professor. E no último momento, quando nós fizemos a reunião geral dos professores, que eles sistematizaram, mostraram o que construíram para todos, que a gente percebeu a dificuldade que ia ser o trabalho daqui por diante. Com certeza, é um desafio e é bem complicado, porque a gente não consegue impor limites para eles, né, em relação a isso. Eu até tento, mas é bem complicado. Antigamente nós brincávamos na rua. Hoje a gente já tem medo de deixar um filho brincar na rua, né? De ir para a vizinhança, de pular o muro, aquela coisa. Não temos mais isso. O momento do pai e da mãe com a criança também, acho que em função de trabalho, do dia a dia, diminuiu muito. Então, são verdades, são verdades que estão aí. Mas, então, o que eu diria para essa família? Cuidar, quando eles são pequenos, para que façam ele ter essa vivência, é muito importante. Com o objetivo de resgatar as brincadeiras antigas e o hábito da leitura, a Unicruz desenvolve o projeto Baú Lúdico. O fio condutor do projeto é a literatura. O baú chega nas escolas com livros e brinquedos e jogos. Então, dentro desses livros, então, essas crianças folhearam essas literaturas, né, leram as histórias, algumas fizeram contação de histórias e nos chamaram para ver o resultado de teatro de fantoches e construção de bonecos. Muitos, inclusive, fizeram o autorretrato através de bonecos artesanais. A nossa ideia, ao trabalhar com os professores que trabalhasse esse tipo de atividade, era que para as crianças conhecerem, né, um tipo de brinquedo muito usado
há não muitos anos atrás e que era encantador, né? Construir os próprios jogos, construir os jogos de Tangram, o jogo da Cinco Maria e depois jogar, que são coisas que hoje estão perdidas realmente. As brincadeiras tradicionais são importantes, pois além da diversão, elas trabalham o desenvolvimento de inúmeras capacidades, como percepção motora, equilíbrio, orientação espacial, linguagem e criatividade. E continuando a falar sobre a educação das crianças, a partir de 2016, elas deverão entrar na escola mais cedo. Os pais vão ser obrigados a matricular os filhos de 4 e 5 anos de idade. A acadêmica Mariana Antunes tem algumas informações a respeito dessa nova lei. Com a aprovação dessa lei, a educação básica será dividida entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Os pais terão o dever de matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Antes era obrigatória a entrada na escola com 6 anos de idade. Os estados e municípios têm um prazo de 3 anos para adequar o número de vagas. Voltamos ao estúdio. A gente faz agora uma pausa da temática especial de hoje para conferir algumas notícias da Unicruz. É com vocês, Kellen e Patrícia. Olá, Paula! No quadro de notícias de hoje, destacamos informações sobre projetos, cursos e um dos principais eventos que a Unicruz realiza todos os anos. Estamos falando do Seminário Internacional do Mercosul, que aconteceu na semana passada, reunindo mais de 500 participantes no campus. Palestras, minicursos e apresentações de trabalho foram realizadas nos dias do evento. Este ano, a temática envolveu cultura, meio ambiente, cidadania e sustentabilidade, com a participação de várias autoridades nacionais e internacionais. Em breve estarão disponíveis os anais do evento, para que a comunidade tenha acesso aos trabalhos acadêmicos apresentados no seminário. Teve início há poucos dias na Unicruz a especialização em assessoria de comunicação e marketing com ênfase em mídias digitais. A proposta é realizada pelos professores do curso de jornalismo é inovadora e considera o mercado atual da comunicação e a demanda das empresas. A expectativa é muito positiva porque nós temos um grupo que foi formado com alunos vindos de outras cidades e também de outras instituições de ensino para além dos próprios egressos aqui da Universidade de Cruz Alta. Então, nosso objetivo é qualificar esses profissionais para que eles se insiram exatamente na área de assessoria de comunicação e imprensa e marketing, mas especialmente no foco de mídias digitais, que é uma área que tem ampliado cada vez mais o seu espectro de atuação, e nós entendemos que esse mercado também é propositivo aqui para a região Alto Jacuí, região noroeste, e nós entendemos então que podemos atender a esse público da maneira mais qualificada possível, trazendo inclusive profissionais de outras áreas, inclusive de âmbito nacional, para poder contribuir com essa proposição dessa especialização aqui da universidade. A especialização terá a duração de 18 meses e você pode acompanhar as informações a respeito das aulas no blog clubedapauta.wordpress.com, feito pelos alunos de jornalismo. A Unicruz vai organizar novas turmas para o projeto de inclusão digital para a terceira idade, desenvolvido pelo curso de Ciência da Computação. O objetivo é contribuir com a socialização dos idosos. As aulas para as próximas turmas vão ser nas terças-feiras, de 6 de agosto a 10 de dezembro, ou ainda nas quintas, a partir do dia 8 de agosto até 12 de dezembro. Pessoas com mais de 60 anos de Cruz Alta e região podem se inscrever de graça no site da Unicruz. É só preencher o formulário online até o dia 1º de agosto. O projeto Coleta Seletiva Solidária da Unicruz iniciou a sua temporada 2013 do programa Atitude Sustentável, exibido aqui na Unicruz TV e na internet. Se você desenvolve alguma ação que contribua com o meio ambiente, envie uma foto através do Facebook e conte a sua experiência. Ela poderá ser exibida no programa e também divulgada no blog da coleta. O projeto tem o objetivo de informar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre como separar o lixo e qual o melhor destino para ele, além de auxiliar os catadores através das associações. Para saber mais, entre em contato com o curso de jornalismo da Unicruz. As notícias de hoje são essas. Voltamos com você, Paula. E voltamos a falar sobre a temática especial de hoje, a infância. Para o desenvolvimento saudável das crianças, é fundamental que elas tenham uma alimentação correta. O acadêmico de jornalismo, Ronaldo Marisco, conversou com a nutricionista Isabel Villarreal e traz algumas dicas para auxiliar os pais nesse momento. Confira. A alimentação durante a infância deve ser rica e balanceada. Com as novas tecnologias cada vez mais frequentes na trajetória das nossas crianças, o tempo para se alimentar corretamente fica cada vez mais difícil.
Para nos passar algumas informações sobre esse assunto, vamos conversar com a nutricionista Isabel Villarreal. Olá, Isabel. Olá. Como fazer para as crianças se alimentarem corretamente? A melhor forma é o exemplo dos pais, né? Então, uma família que tem um hábito alimentar saudável, que tem horário para as refeições, que consome fruta, verduras, leite, carne, né, e cereais, isso favorece uma alimentação adequada e formação de hábito para o resto da vida. Quais os distúrbios vão afetar a criança numa má alimentação? O principal distúrbio em relação a essa alimentação é a obesidade, que hoje a gente encontra um alto índice de obesidade, né, devido a essa alimentação inadequada e associada também ao sedentarismo, que muitas vezes pai e mãe têm medo de deixar o seu filho a sair de casa e fica então mais dentro de casa com internet, videogame e com esses produtos de caixinha que eu falei anteriormente, então que é os alimentos ricos em açúcares. Obrigado pelas informações, voltamos ao estúdio. Educar uma criança é uma tarefa difícil, exige tempo e muita dedicação. E sempre surgem dúvidas, não apenas relacionadas à educação do primeiro filho. Gravamos algumas dessas dúvidas com pais que trabalham aqui na Unicruz e buscamos uma profissional que respondeu as perguntas. Eu tenho um filho de 1 aninho, ele é bem tranquilo, bem calminho, só que tem ocasiões que ele, quando a gente tira algum objeto dele, que ele está brincando ou qualquer coisa, ele embravece. Daí eu queria saber como lidar com esse tipo de situações, porque a gente não está acostumado com isso. A fase da negatividade, a gente pode dizer assim que ela vai entre 1 ano e pouco, 3 anos e meio, 4 anos de idade. É o pico, né, do negativismo na criança. Isso é normal. O que os pais podem fazer, então, quando isso gera uma ansiedade muito grande? Porque vai gerar uma ansiedade muito grande nos pais, de ver a criança se negando a mudar de atividade, né? Então, isso deve ser algo assim muito conversado, muito dialogado. É a hora do almoço, é a hora de ir para o banho, é a hora de se preparar para o sono. Então, a criança também ela deve ter uma rotina. E no momento em que a criança vai entendendo essa rotina, ela também para de fazer essas manhas, essas birras na hora de trocar de atividade. Geralmente se fala que para crianças pequenas não se diz não. Mas como lidar com essa fase em que a gente precisa colocar limite, mas não se recomenda que diga o não? Essa questão do dizer não foi um período da psicologia em que se acreditava uma linha de psicologia, uma escola da psicologia, em que se acreditava que era prejudicial dizer o não. Na verdade, existem outras correntes e que se acredita hoje, se sabe que o não, ele existe, né? Então a família tem os momentos de dizer não, que é necessário dizer o não, e esse não, ele deve ser dito com muita firmeza e nunca voltar atrás. Eu não posso dizer não para uma criança apenas para satisfazer as minhas necessidades. Eu tenho que dizer um não porque esse não está protegendo essa criança. Isso eu acho muito importante. Então, o não na medida certa, no momento exato, ele deve sim acontecer. E os limites, eles devem ser dados desde o momento em que a criança nasce. A hora de mamar, a hora de dar o banho, a hora de trocar a fralda, isso tudo são limites que se vai trabalhando com a criança até ela chegar na idade de 4, 5 anos e mais tarde ela vai para a escola, ela vai ter limites, ela vai ter regras. A nossa vida tem regras, tem limites, tem uma ordem, tem uma organização que precisa ser respeitada. Eu tenho um filho de 6 anos e uma das dificuldades que a gente tem é quanto à alimentação, principalmente a alimentação salgada. A doce, não preciso nem falar que o que der ele come. Quanto à alimentação salgada, é muito difícil a gente fazer ele comer. O que a gente pode fazer para resolver essa questão? A questão é como a família lida com seus hábitos alimentares. O que tem dentro de casa, o que tem na geladeira, o que tem no armário. Então, digamos que se a família é uma família que compra muita bolacha recheada, que compra muito salgadinho, que usa muito refrigerante, o sabor da criança vai se desenvolver em função do salgadinho, do refrigerante, da bolacha recheada. Agora, se os pais usam verduras, frutas
e outros alimentos, o sabor da criança vai se desenvolver também a partir desses alimentos que lhes são oferecidos. É óbvio que a criança, como ela frequenta já uma escola, enfim, e aí tem toda uma troca de merendas, que ela vê a outra criança comendo o doce, e o doce é bom mesmo, ela vai querer, ela vai gostar, ela vai pedir. Nada impede que essa criança também faça uso do doce, mas é bem importante uma alimentação balanceada e que a família tenha esse hábito. Qual a melhor idade para permitir as crianças a jogar, né, os jogos de videogame? A questão não é tanto assim a melhor idade para que comece. Eu acho que qualquer idade, quando a criança começa a ter curiosidade em relação ao jogo, quando ela começa a querer, né, participar desse brinquedo, não teria muito assim questão de vai ser com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Hoje em dia eles começam muito cedo. Acho que a questão não é a idade, a questão que nós precisamos cuidar é o tempo que a criança vai ficar interagindo com este objeto, com essa máquina. Então nós nunca podemos esquecer assim da necessidade de interação com o outro, da necessidade de movimento, da necessidade de explorar outros brinquedos, da necessidade de construir coisas, da necessidade de se relacionar com os objetos e não ficar apenas sentado recebendo uma informação. Como se põe limites às crianças sobre o acesso à internet? Eu tenho 2 filhos, o William e a Jennifer, e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para ajudar eles na questão da internet, Facebook, o computador em geral. Eles passam o dia todo só em função de computadores. Criando outras possibilidades de brincadeira. No momento em que os pais têm um tempo mínimo que seja para estar presente com essa criança, de brincar. A criança no consultório diz para mim, Fátima, tu vem brincar comigo? Eles me convidam a brincar. E eu trabalho o brinquedo, o brincar como uma forma de desenvolvimento cognitivo. O brincar é para a criança como o trabalho é para o adulto. O brincar é a base da estrutura psicológica e da estrutura cognitiva. O brincar ajuda a aprender, a construir conhecimento. E o ficar na frente de um jogo, ou só na frente da televisão, né, de um videogame, ou da internet, do aparelho de computador, a criança recebe uma informação, mas ela não interage com essa informação. Então, por isso que tem que ser um tempo, digamos, de 1h30, de 2 horas por dia. Mas o que a gente vê é que muitas crianças ficam a 6 horas, 7 horas, ou à noite os pais vão dormir e deixam a criança, né, criança já de 7, 8 anos, eles ficam com seu brinquedinho. Então, isto é prejudicial. Agora, se ele tiver um tempo de 2 horas, de 2h30 durante o dia para essa atividade, eu não vejo problema nenhum. Terminamos aqui essa edição do Enfoque Acadêmico, que tratou de questões relacionadas à infância. A próxima edição vai ser especial sobre acessibilidade, você não pode perder. Esse programa é produzido pelos alunos do 3º semestre de jornalismo da Unicruz. Até mais!